E se o juiz tinha um vício na CDA e o juiz extingue a execução por causa desse vício na CDA, né? Como é que fica a prescrição, né? Na verdade, a gente tem essa seguinte situação, porque essa decisão do juiz, Nelson, se ele acolhe, vamos dizer que eu falo assim, olha, tem uma CDA, vou falar de 2 tipos de vício, vício formal e vício material. O que é o vício formal? É um erro. Faltou o fisco colocar lá na CDA o número do processo administrativo. É um erro. Aí eu alego esse erro. O juiz, ele, olhando esse erro, ele não vai, Nelson, extinguir de plano. Ele não vai dar uma decisão sem dar oportunidade para a fazenda se manifestar. Tá? Eu estou falando que a gente apresenta a sessão de pré-executividade, o juiz vai ouvir a fazenda. Claro, para ver a versão dela da história. A fazenda, ela pode, antes da sentença, substituir essa CDA. Então, cabe à fazenda, se eu alegar, falar assim, olha, tem um vício formal aqui porque está faltando um número X. A fazenda pode falar, vixe, é mesmo. Excelência, venho requerer a substituição da CDA. E aí o juiz não vai dar sentença extinguindo a execução, tá? E não vai ter prescrição. Agora, se a fazenda não substituir a CDA, o que o juiz faz? O juiz dá uma sentença e extingue a execução, certo? E aí isso não interrompe a prescrição. Então, se o débito era de 2008, já foi a prescrição, certo? Então, ele vai poder emitir uma nova CDA se ainda estiver dentro do prazo de 5 anos, tá? E fazer a execução. Não interrompe. Qual a diferença entre erro material e erro formal na CDA? Tem a Ana Beatriz ainda a pergunta dela. Erro formal é um erro que não afeta o débito. Faltou uma informação. Então, por exemplo, erro formal. Faltou uma assinatura do procurador. O artigo de lei indicado é um artigo de lei errado. Faltou uma data. Faltou algum elemento que é só colocar ali. Agora, o erro material é o erro do débito. O valor está errado. Se o valor está errado, isso é um erro material. O tributo está errado. Isso é um erro material. O sujeito passivo não é aquele. Isso é um erro material, entendeu? Então, se afetar a obrigação tributária, né, a base de cálculo, a alíquota, o tributo, o sujeito passivo, é um erro material. Então, o erro material é o que afeta o débito, né? O erro formal não afeta o débito em si, afeta a compreensão do débito, entendeu? O débito tá certo, mas faltou indicar para eu esclarecer. O vício formal é aquele que impede que eu saiba, fala assim, eu não tenho como saber que débito é esse, porque tá faltando aqui informação. Seria mais como um complementar a informação. Esse é o erro formal, tá? Oi, Juliana, tô com uma execução fiscal, consta no polo passivo minha cliente como representante do espólio da mãe dela, mas não há inventário, seria o negativo. Peço a extinção? Sim. Se você pede a extinção, por quê? Porque a sucessão, tá no Código Tributário Nacional, né? O espólio responde pelos débitos na qualidade de sucessor, né? No entanto, o limite é o limite da herança, certo? Então, se no seu caso não houve bens, é um inventário negativo, você pede a extinção. E você pode, inclusive, na execução fiscal, apresentar o quê? A petição de exceção de pré-executividade com a prova do inventário negativo, por exemplo, sabe? E aí, para o juiz ver de plano que não tem bens. Aí você fala assim, já que não há bens, extingue a execução por não ter sucessão, né? Ela não sucedeu em nada, na verdade.